Olá, alunos de desenho do Cian Felipe, Botujuru e Monte Alegre. Aqui é o professor Rogério e vamos para mais uma aula de composição. Vocês estão vendo que tem várias aulas de composição, porque esse é um elemento importantíssimo no desenho. Agora a gente vai pensar no mais básico dele, que é o vertical e o horizontal. A gente vai analisar algumas imagens e depois eu vou passar o exercício. Olha a imagem dessa moça. Se a gente vai desenhar ou fotografar alguém de pé, e a maior parte do corpo, do joelho para cima, a pessoa cabe melhor num espaço vertical, certo? Mas como o fotógrafo aí, o artista, queria passar a ideia de que ela está sozinha, ele usou esse recurso de colocar bastante do fundo. Lembra que a gente falou lá do fundo quando a gente viu as fotos dos animais? É a mesma coisa, A gente tem um fundo que combina com a figura. Quando a gente pensa no vertical e horizontal, a gente não pensa só na figura principal, mas sim como ela vai se encaixar no desenho. Vamos ver esse outro caso aqui. Também, aqui já é uma figura na vertical, que passa muito mais informação do céu do que do campo em volta dessa moça. Qual que é a ideia aqui? É passar essa ideia de verticalidade, de longitude lá para trás e para cima. Não é mostrar mais a ideia de solidão, que a gente consegue muito mais na horizontal, mas sim de diversão, do dia, aproveitando o dia. Então ele aparece bastante do dia e do fundo. Aqui a gente dá para entender muito mais o fundo do que na figura anterior. Agora vamos recortar a imagem na horizontal. Olha como muda completamente a história. Antes o cenário era muito mais importante, mas como aqui a gente deu um zoom apenas na pessoa, ela se torna um foco principal na figura. A gente tem outra narrativa, outra história. É outro desenho, outra obra, só recortando. Isso que a gente tem que prestar muita atenção nos desenhos, o que a gente vai pôr no desenho. Por isso que eu já estou falando algumas aulas. Composição é muito importante. Reparem nessa foto também vertical, da mesma pessoa, no mesmo lugar, acredito eu. A gente tem aí muitas informações, ela em primeiro plano, do cenário e do céu. Agora, vamos olhar ela na horizontal, fazendo um recorte. Percebam que, como na foto anterior, mudou tudo. Agora a gente tem só o elemento principal do rosto e pouquíssimo do fundo. Então a gente perdeu muita informação, mas a gente ganhou destaque para uma área só. Então é isso que a gente tem que pensar. Agora, como a gente está numa imagem horizontal, o que está para o lado, de que ela não está para o lado direito, se torna bastante importante. O que será que tem ali? O que será que ela está olhando? E quando na outra foto, isso não era tão importante. Era outra narrativa. A gente tem que pensar nisso no desenho, que o desenho também é um jeito de contar a história, é uma narrativa. Agora vamos mudar um pouco para prédios. Vejam esse prédio, Uma foto vertical do prédio, entrega para a gente muita informação da sua altura. Não é? É dificilmente, mas vou mostrar um caso para vocês, que a gente faça prédios na horizontal, a não ser que a gente queira mostrar muito mais o que tem em volta. Aqui no caso eu fiz o recorte horizontal do prédio só para mostrar como não funciona. No caso ali da moça, ainda a gente tinha alguma informação quando eu recortava para horizontal. Aqui no caso do prédio, a gente perde até a noção de altura, A gente perde a noção de quanto ele está alto porque a gente não está enxergando o seu tamanho todo, Ele parece meio achatado, meio completamente sem graça. Meio não, completamente sem graça. Aqui, mais um prédio. E olha como agora a gente tem muitos elementos em volta dele, A gente tem outros prédios ali atrás, uma excelente foto, Uma excelente composição. A gente tem o céu ali, passando a ideia de tamanho, A gente tem uma ideia que ele é gigantesco e que ele está num lugar muito cheio, Ele passa toda uma narrativa aí. Se tivesse na horizontal, não ia funcionar, ia ficar um negócio meio xoxo. E aqui o caso que eu falei para vocês de um prédio na horizontal que passa uma boa ideia. Porque a foto foi feita de baixo, O fotógrafo e o artista,
ele teve a sacada de fazer uma foto na horizontal, pegando muito a base do prédio, mas a gente consegue enxergar até o topo dele. Então é um outro caso, aí usando a horizontal, que é bastante raro, né, para desenho de prédio, quando a gente quer passar a ideia de altura, mas o artista a usou muito bem, porque a gente tem uma perspectiva bem longa, né, até dar a ideia de altura maior do que se ele tivesse só fotografado o prédio de frente. Então, esse é um caso que a gente pode usar o horizontal para desenhar objetos verticais, porque a gente está usando a perspectiva. Agora vamos para o exercício. O exercício dessa semana é fazer um desenho na horizontal ou na vertical, e vamos dar acabamento nele, né, para treinar um pouco o acabamento. Então, acabamento obrigatório aí, gente. Então, assim, vocês vão pegar uma folha de sulfite, ou de papel de caderno, qualquer coisa assim, e dividi-la no meio, como mostra a figura aí. Para quê? Vocês vão fazer o desenho de uma forma que vocês não estão tão acostumados, né? Usando um desenho muito mais horizontal ou vertical do que o de costume. Então, façam um desenho, façam um bom acabamento e postem lá no grupo. Mas antes de começar o desenho, planeje o que vocês querem. Use bem o espaço da folha. Não coloca só o desenho no cantinho e deixa o resto em branco. Pensa nas imagens que vocês viram, pensa nas aulas anteriores, lá dos quadradinhos, lá do cenário, do fundo, lá dos lobos, e planejem muito bem o desenho de vocês. Bom, é isso, caprichem e até semana que vem.